bet that pizza tastes good. Esta foto possui uma das histórias mais perturbadoras e melancólicas que eu já contei aqui nesse canal. Os caminhos que percorri para encontrá-la revelaram um oceano de descobertas e dúvidas acerca de uma pizzaria misteriosa dos anos 80, cuja estética é tão bela e intrigante como nenhuma outra que eu já vi. No entanto, essa mesma história teve um triste fim, e hoje não é nada mais do que uma memória que se queimou. Essa outra imagem também foi capturada no mesmo local. O palhaço e o urso tornam-se famosos, servindo de inspiração para diversas creepypastas e histórias de terror analógico no YouTube. Certamente, você já deve ter se deparado com essa estética peculiar em algum lugar, mas a pergunta que não quer calar é: de onde todas essas imagens surgiram? Muitos usuários têm levantado essa indagação em fóruns como o Reddit e, por fim, um nome foi mencionado e ganhou destaque: Showbiz Pizza. Uma pizzaria estranhamente esquecida pelo tempo. Muitos usuários diziam que aquele local costumava ser popular e divertido. Comentários muitas vezes proferidos por jovens adultos ou crianças que cresceram nos anos 80. Segundo eles, essas fotos misteriosas vieram de lá, pois se recordavam tanto do urso quanto do palhaço assustador, os referindo como a atração principal dessa tal pizzaria. Mas afinal, o que era a pizzaria Showbiz? E o que aconteceu com ela? Quando paramos para analisar os arquivos dessa cadeia de restaurantes, nos deparamos com um aramado de informações e recordações, junto com um contraste de mistério e terror. Enquanto algumas imagens mostravam famílias se divertindo no local, outras mostravam o mesmo completamente destruído e abandonado. Mas, graças a essas pesquisas, conseguimos entrar no mundo dessas fotos e entender completamente o que se passava ali no momento em que foram tiradas. Mas para isso, vamos voltar em 1980, data a qual a pizzaria foi criada. Em 1980, um grupo visionário de empreendedores deu vida a um conceito inovador. O Showbiz Pizza combinavam deliciosas pizzas com animatrônicos que tocavam música e dançavam, criando um ambiente único para toda a família. The Rock of Fire Explosion foi concebido para ser o principal destaque de entretenimento na Showbiz Pizza. Era uma banda animada composta por diversos personagens, que se apresentavam ao vivo em palcos especiais dentro do restaurante. Os animatrônicos eram programados para tocar música e dançar coreografias divertidas, criando um espetáculo único para os clientes enquanto eles saboreavam suas pizzas. Na época em que o Showbiz Pizza estava em seu auge, a tecnologia de animatrônicos era considerada avançada. Os movimentos dos personagens animados eram fluidos e realistas, o que tornavam as apresentações mais encantadoras e cativantes. Os clientes não eram meros espectadores, eles interagiam com os personagens, tirando fotos e dançando junto com suas criaturas animadas favoritas. Com um conceito inovador e uma experiência inigualável, a Showbiz Pizza cresceu rapidamente e se tornou uma das maiores cadeias de restaurantes e entretenimento familiar dos Estados Unidos. Era incrível. Vendo essas imagens, imagine o quanto uma criança queria frequentar um local como este. Não havia lugar melhor para ir E se divertir.
E é aqui que conseguimos achar a origem da primeira imagem. O nome do urso em questão era Billy Bob, e aparece na fotografia que ficou conhecida não só por ser bizarra, mas sim pelo que estava escrito na camiseta do garoto. Esta questão apareceu até mesmo em programas muito conhecidos nos Estados Unidos. Okay, I'm sorry, but I cannot take my eyes off Dick the birthday boy. O homem de nome Aaron Fletcher foi o engenheiro responsável pelos animatrônicos, os quais, apesar de parecerem um pouco perturbadores hoje, na época eram mágicos. A engenharia criativa trazia avanços como sistemas de controles digitais, movimentos fluidos e até mesmo expressões faciais. E segundo as lendas, era um dos criadores do animatrônico do palhaço, o qual não foi filmado muitas vezes. Nessa filmagem específica, ele pode ser visto em uma baixa qualidade no fundo de uma filmagem antiga. Então até agora, provavelmente, o palhaço era daqui. A popularidade dessa rede era tão forte que mais de 200 sedes foram inauguradas para promover a marca e enriquecer os criadores. Helicópteros traziam os mascotes que estavam ganhando tanta fama que a TV exibia os comerciais da marca em horário público. Mas como algo tão grande sumiria assim de repente, sem deixar rastros? Com toda essa fama, aposto que a maioria de vocês apenas se lembrou de Five Nights at Freddy's, que se inspirou na pizzaria, ou até mesmo os The Walton Files, que captaram o que há de melhor nesse tipo de horror. Mas qual foi o verdadeiro fim da pizzaria? A resposta é bem simples. E foi essa resposta que causou o abandono da marca e resultou nas imagens que você viu no início do vídeo. A partir dos anos 90, o cenário de entretenimento mudou drasticamente, e vocês já devem até mesmo saber o motivo. De repente, as crianças estavam mais interessadas em consoles domésticos, e com o lançamento do Super Nintendo, elas só se interessavam em ficar trancadas no quarto jogando. E os animatrônicos que tiveram seu auge em 1970 e 1980 decaíram rapidamente. As 200 sedes da companhia, ao invés de ajudar, prejudicaram ainda mais o financeiro da empresa. Por isso, os empresários decidiram deixar apenas a sede principal funcionando, a qual infelizmente foi destruída por um concorrente chamado Chuck E. Cheese. As ações caíram e os preços aumentaram. Infelizmente, a famosa Showbiz Pizza estava acabada. A parte mais bizarra começa aqui. Alguns anos depois, fãs do local começaram a discernir hate pra cima do concorrente, dizendo até mesmo que os mascotes assediavam os clientes e dentre outras coisas. Os animatrônicos que restaram foram convertidos à nova marca, e os antigos até hoje caíram no esquecimento total. E os mascotes que costumavam animar as crianças agora se transformaram em algo completamente perturbador. O seu valor nostálgico torna os animatrônicos ainda mais bizarros, elevando o fato de que muitos permanecem intactos, já outros parecem ter saído de um filme de TV completamente deturpados pelo tempo. Eles foram esquecidos e hoje residem em um ambiente úmido que os degradam rapidamente conforme o tempo passa. Okay, open the curtains. Okay, this is Rolf the Wolf saying thanks for using the show selector, and we'll be happy to do the selection that you've chosen today. And remember, we do work on tips only, so if you'll just come up and pad Rolf's tip jar here, I'll see the rest of the guys get their share, and Well, we're not supposed to be trying to get tips from people, folks. Ladies and gentlemen, we do these shows for free. We do whatever show you want us to do for pushing the buttons on the show selector. Earl. O
palhaço, quase uma lenda, pode ser achado em uma caixa de um dos apartamentos, só que agora bem mais bizarro. O sentimento que isso passa é quase indescritível. É como imaginar um lindo salão de festa lotado de pessoas, que agora se encontra vazio e abandonado. Algumas sedes que foram compradas e construídas em áreas mais afastadas só ressaltam ainda mais a trágica história da pizzaria, estando até os dias de hoje completamente abandonadas e vandalizadas. E mesmo não tendo vivenciado nada parecido com o que foi apresentado no vídeo, essa história me deu uma sensação estranha de nostalgia por algo que eu nunca vivi. E agora, não são nada mais do que apenas uma memória queimando.